Está entrando no ar o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A palavra de Deus até os confins da terra. Direção e apresentação, Pastor Antônio Dias. Colaboração, Departamento de Evangelismo e Missões, Evangelista Josenildo Rodrigues, Coordenador. E terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Apoio Cultural, SCI, Sistema Curso de Informática. Equipe que faz mais, muito mais por você. Cursos para crianças, jovens e adultos. Fone 3365-1115, Alagoa Nova, Paraíba. Arilena Artes Gráficas. Artes para banner, cartazes de eventos, adesivos, cartões de visita, fotos, capas para CDs e DVDs, criação de logomarcas. Tudo em artes. Fone 8125-1727, Alagoa Nova, Paraíba. Será? O pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Senhor, chego, meu Deus, na Tua presença. Oh, meu Deus, Senhor, vem ajudar, meu Deus, a abençoar esse programa, a voz da Assembleia de Deus. Senhor, eu te peço por cada locutor, meu Deus, pelo teu servo, irmão Mateus. Meu Deus, tu sabes o que ele, meu Deus, já tem preparado para cada ouvinte. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sinto nessa manhã a tua presença nesse lugar. Te peço bem pela vida da tua filha, irmã Fátima. Ajuda, meu Deus, a tua serva. Meu Deus, eu te peço também pelo nosso pastor Antônio Dias. Ajuda, meu Deus, o teu filho. Vem livrando ele, meu Deus, de todo o mal. Abençoa todos que fazem parte da igreja Assembleia de Deus, meu Deus. Abençoa, meu Deus, cada órgão, dirigente, jovens, crianças. Te peço também pela nossa, meu Deus, pela nossa irmã Rosana, Senhor. Por esse espaço que ela tem, meu Deus, aberto para a gente fazer esse programa. Oh, meu Deus, tu sabes, meu Deus, que eu não sou nada. Te peço também, meu Deus, por cada doente, Senhor. Vai lá, Senhor, agora nesse momento. Oh, meu Deus. Senhor, te peço também por cada hino que vai ser tocado nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Tu sabes, meu Deus, tu sabes que eu, meu Deus, na tua presença, meu Deus, eu sou, meu Deus, tão pequeno, mas tu és grande, meu Deus. Te peço também pelo dono dessa rádio. Ajuda ele, meu Deus, abençoa. Livra, Senhor, de todo o mal. Vem acampar o anjo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Jesus a todos os rádio ouvintes, aos internautas, o adampb.blogspot.com, a irmã Fátima, a irmã Wendel, a minha esposa, a irmã Arilena. Desejar aqui uma saudação. Ele sempre está me cobrando e eu sei que ele está na escuta nesse momento. É o nosso irmão Dionísio. Deve estar aí junto com o irmão Naldo no Colégio Monsenhor Borges. Irmão Dionísio, a paz do Senhor. Você é um servo abnegado da palavra de Deus. Que Deus te abençoe a cada dia e te cubra de graças e bênçãos sem fim. Deixar uma saudação também para o meu irmão em Cristo, o irmão Manuel, que é o esposo da irmã Fátima. Deixar uma saudação para a irmã Doralice,
que está, em nome de Jesus, se recuperando de sua enfermidade. A irmã Cosmira e seu esposo Adão. A irmã Nilda e o seu esposo em sua casa. O irmão Gonzaga e a irmã Edna. O irmão Arlindo, que é meu aluno agora lá no SCI, assistiu aula hoje comigo, hoje pela manhã. Deixar aqui uma saudação para o irmão Arlindo, para a sua esposa, a irmã Betânia, aos amados irmãos lá da congregação Orvalho de Hermon, a Gildo Ramos, a todos que fazem a Assembleia de Deus. Deixar uma saudação e que o Senhor Jesus Cristo venha acampar um anjo em suas casas, para que venham assim lhe abençoar em suas necessidades e proteger de todas as ciladas, as setas que o inimigo vem preparando para aqueles que servem ao Senhor Deus de todo o coração. Eu vou passar aqui a palavra para a irmã Fátima, a saudação da irmã Fátima. Bom dia, irmã Fátima, e a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Mateus, a paz do Senhor, irmão Wendel, a paz do Senhor, irmã Marilena, que Deus abençoe a todos. Eu saúdo a todos os evangélicos, a todos os queridos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor, desejando um dia de paz, de amor, de sucesso, de todas as maravilhas na presença do nosso Deus. Também quero mandar um alô para meu esposo, Manuel dos Santos, que ele está realmente nos ouvindo, meu Mateus. Ele, toda quinta-feira, ele já liga o rádio, só desliga no final. Amém. Também quero mandar um alô para a irmã Luciana, esposa do irmão Betinho. Que Deus abençoe a irmã Luciana com seu esposo e seus filhos. Também para a irmã Célia, também a esposa do irmão Gildo Teixeira. Também para que Deus ilumine a todos ali naquele lugar, ali no bálsamo, no trabalho que eles dirigem. E para todos alagoanovenses, né? Que Deus esteja no controle desta cidade. Amém. Deixar aqui também uma saudação para a irmã Ana Lúcia, a irmã Cláudia, né? Que estão lá trabalhando, né, em seus bordados. A minha sogra, Dona Alice e seu Arlindo, também estão ouvindo o programa A Voz da Assembleia de Deus. Que Deus venha abençoar essa família grandemente. É uma família que eu amo muito, que me acolheu de braços abertos como um filho e até hoje expressa esse verdadeiro amor que minha sogra, meu sogro e meus cunhados têm por mim. Eu gostaria de deixar para a meditação dos amados irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 169 da harpa cristã, Ó Jesus me ama. Estamos de volta no programa A Voz da Assembleia de Deus. Deixar uma saudação para a irmã Osana Monteiro. Os telefones aqui já estão abertos. Vou sortear agora uma harpa cristã 90 anos. Uma harpa cristã 90 anos. Certo? Harpa cristã 90 anos. Eu vou estar sorteando. A pergunta, eu até fiz essa pergunta no culto. Agora os irmãos que eu fiz a pergunta, que eu já dei a resposta, não vai... o correto seria não participar, né? Mas se quiser participar, pode participar. Aí no final a gente faz o sorteio das pessoas que ligaram e que responderam. A pergunta é a seguinte: quem ligar e responder vai participar aqui do sorteio de uma harpa cristã 90 anos. A pergunta é a seguinte: quem é a avó da morte? Quem é a avó da morte? Ligue e responda, dê a sua opinião, certo? Você liga, responde, a irmã Fátima vai anotar aqui seu nome, você vai estar participando do sorteio de uma harpa cristã. Quem é a avó da morte? Você vai responder. As pessoas que acertarem, a gente vai contando e vai sortear no final. Os que errarem, não participa do sorteio, mas no final a gente vai dar a resposta. Quem é a avó da morte? Essa é a pergunta. Tá certo? Até os irmãos aqui estão cogitando aqui. Quem é a avó da morte? Tá certo? Ligue 3365-1187. Ligue e participe e deixe a sua resposta. Nós vamos para mais um hino, mais um louvor, irmão. O louvor da sequência.
Lauriette, as 7 trombetas. Estamos de volta no programa A Voz da Assembleia de Deus. Muita gente ligando para responder a pergunta, que a pergunta é: quem é a avó da morte? Algumas pessoas já ligaram, já opinaram. Vocês podem ligar até 15 para meio-dia, vocês podem estar ligando, tá certo? Quem acertar, a gente vai sortear, fazer o sorteio da harpa cristã. E quem não acertar, a gente deixa para o próximo programa, e sortear no próximo programa. Vou deixar aqui uma saudação para todos os amados irmãos da Assembleia de Deus, para o nosso amado irmão José Ramos. A paz do Senhor, irmão José Ramos. Que eu senti a sua falta na escola bíblica dominical, viu, domingo? O irmão sempre me dá um apoio lá na escola dominical. Espero que o irmão vá domingo para a escola bíblica dominical, para que assim a gente vá aprendendo mais. E como o senhor já tem uma certa facilidade, já tem um certo conhecimento, uma certa experiência, eu me sinto muito honrado de aprender com o senhor. A paz do Senhor, que Deus continue vos abençoando. Ao senhor e à sua família, ao irmão Otiniel e a toda a família. Deixar aqui também uma saudação calorosa para o meu irmão em Cristo, o irmão Marquinhos, para o meu irmão Roberto, que é o secretário da igreja. E podem ligar, vocês podem ligar e responder da a sua resposta, né? Quem é a avó da morte? Nós vamos para mais um louvor, irmão? Avisos do Assembleia de Deus em Foco. Vou passar aqui a palavra para a irmã Fátima. Antes de falar da Assembleia em Focos, eu quero falar para os irmãos que tivemos a honra de receber um telefonema agora do pastor de Parnamirim, que é conhecido como Pastor Júnior, e ele manda um alô para o pastor Antônio Dias, para a irmã Tereza, para a irmã Cleonice Costa. Quando ele esteve aqui, ele disse que foi muito bem acolhido. Irmã Cleonice, receba um abraço do pastor Júnior de Parnamirim, que ele foi muito bem acolhido na sua casa, e ele está mandando para a senhora um abraço e a paz do Senhor, e também para a irmã Tereza e o pastor Antônio Dias, que ele nos ligou participando da resposta da pergunta que nós estamos fazendo hoje aqui. E hoje nós temos à tarde, a partir das 14 horas, o ciclo de oração. Convidamos a todos que participem, compareça, porque o nosso Deus está lá de braços abertos, aguardando. Vá buscar a sua bênção, que está reservada para cada um que ali estiver presente. Também temos à noite o culto, né, na congregação Orvalho de Hermon, né, com o irmão Mateus, o irmão Wendel, a irmã Fátima, sua esposa, a esposa Arilena, a esposa do irmão Mateus, Arilena. Também participem, a todos que, principalmente as pessoas da redondeza, né, irmão, que estão bem próximos, né, não percam esta bênção, porque estamos no tempo ainda de buscarmos o nosso Deus. Em Isaías 55:6 tem um versículo que fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto é tempo. Então, eu recomendo a todos, né, buscai ao Senhor enquanto é tempo, porque haverá dias em que todos vão querer buscar, em busca desse Deus, e o tempo já passou. Então procurem agora. Não deixe para amanhã. Não deixe o som da última trombeta tocar para ir à busca do nosso Deus. Vá hoje.
Também temos na congregação lá do Geraldo, também temos culto à noite também, no sítio Camucá. E peço a todos que compareçam, né? A mensagem já foi dada, né, irmão? Para buscar o nosso Deus, né, enquanto é tempo, invocar, porque só Ele que está presente nas horas em que clamamos, né? Isso no Monte Sião também, né, irmão? No Monte Sião, à noite. No Monte Sião também vai ter Às 19 horas. o culto. Deus vai estar presente lá e, em nome de Jesus, vá buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Busque, que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Nós vamos para o nosso momento da palavra. Irmão Wendel. No programa A Voz da Assembleia de Deus, o momento da palavra. Abra o seu coração. Deus quer falar com você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar no livro de Mateus 4, de 1 a 11. É um texto já bem conhecido. É a tentação de Jesus. É um texto bem conhecido. Nós vamos meditar nessa palavra e eu vou contar também com a participação dos irmãos, do irmão Wendel, da irmã Fátima e também da minha esposa Arilena, que está aqui na nossa Câmara Assembleiana. A palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus também: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: Tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amados, para que a gente possa entender, pegar essa palavra para o nosso dia de hoje, vamos analisar pela sequência. Eu sei que o tempo é curto, mas vai dar tempo para a gente analisar. Ele diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que significa esse termo, esse versículo? No entendimento que o Senhor me passa, esse versículo significa: na hora da tua angústia, na hora da tua dor, da tua aflição, busca ao Senhor teu Deus. Busca ao Senhor teu Deus, que Ele vai trazer vitórias para a tua vida. Busca ao Senhor teu Deus, que Ele vai providenciar alimento para a tua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, quando Ele diz que nem só de pão viverá o homem, não é que a gente vai perecer de fome, não. Não vai perecer de fome. Mas se a gente está passando por uma dificuldade em nossos lares, nós estamos passando por dificuldades, você clama a Deus e Deus vai usar dos seus servos aqui na terra e vai vir com providência para a sua vida. Nem só de pão viverá o homem.
eu já escutei nessa minha pouca caminhada vários testemunhos de irmãos que já relataram. Estava numa situação crítica, não tinha nada para me alimentar. Pedi a Deus, orei a Deus, coloquei o joelho no chão e de repente bate um irmão na minha porta e vem com aquela quantia certa do que eu estou precisando. Deus, Ele é um Deus de providência. O Satanás, ele vai chegar na sua vida para dizer que Deus não é um Deus de providências, mas Deus é um Deus que tudo pode. Lá em Lucas 1:37 diz: eis que o meu Deus é o Deus do impossível. Eis que o meu Deus é o Deus do impossível. Então o diabo, ele não para por ali não. Você não vai achando que se você está passando pela prova, está passando pelo deserto, ele vai parar de lhe atormentar, não. Principalmente os que vivem uma vida de santidade, querendo servir a Deus em todos os seus momentos. No seu trabalho, está lendo uma palavra, lavando uma louça, está louvando a Deus, está limpando uma casa, está louvando a Deus, está meditando na palavra. O inimigo vai lhe tentar de uma forma absurda. Por quê? Ele não vai querer pegar aquelas pessoas que já estão servindo ele no mundo. Ele vai querer pegar essas pessoas que estão sendo fiéis a Deus. Então, amados, se você está passando por provações, está passando pelo deserto, servindo a Deus, glorifique a Deus. Glorifique, por quê? Porque o que você está fazendo está dando resultado. O inimigo, ele está irado contra você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está irado porque o que você está fazendo está indo contra o inimigo. E você está lutando a favor de Cristo. Ele diz assim: então o diabo transportou a cidade santa, que é Israel, e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Amados, não existe um ser que conheça mais a Bíblia do que Satanás. Veja aqui, ele citou o Salmo 91. Se você analisar, eu creio que seja o Salmo 91, versículo 11, de 9 a 11, que diz assim: que aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele citou a Bíblia. Satanás citou a Bíblia. Só que Satanás, ele cita a Bíblia e treme diante de Deus. E o que a gente vê nos tempos de hoje, irmã Fátima, irmão Wendel, irmã Arilena, que os homens da terra sabem que estão desobedecendo a Deus e não tremem. E não temem diante de Deus. E Satanás treme diante de Deus. Se analisarmos Mateus 8, 28, vocês vão analisar, vocês vão ver como Satanás treme diante de Deus. Que diz assim, Mateus 8, eu já vou para o versículo, que é o versículo 29. Eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo? Vou voltar para o versículo 28 para os amados irmãos entenderem o texto que eu estou lendo. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhes ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, quando os endemoniados viram Jesus, reconheceram: eis o Filho de Deus, eis o Filho de Deus. E eles são tão conhecedores da palavra que eles citaram: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, porque Satanás sabe, ele é o único que sabe que quando Jesus Cristo voltar, ele vai para o inferno. Amados, para que os irmãos entendam, as pessoas que são crentes e os que não são crentes, Satanás é o único ser que sabe, o único ser das trevas, né, que pratica o mal, que sabe que vai voltar para o inferno, que vai para o inferno. Então ele não quer voltar para o inferno, porque ele sabe o que tem lá no inferno. Ele sabe, ele está solto no mundo.
E ele não quer ir para o inferno, mas ele sabe que vai para o inferno. E muitos irmãos, muitos filhos de Deus na terra, podem ficar livres do inferno e sabem que praticando a iniquidade, praticando a imoralidade, praticando a bebedice, praticando a mentira, vai para o inferno. E os irmãos não estão nem aí. Amado irmão Wendel, sabem disso, tem a consciência que se andar pelo caminho errado, vai para o inferno. E Satanás não quer voltar para o inferno. É tanto que nem a chave do inferno ele tem, né? A chave do inferno pertence a Deus. E ele diz assim: disse-lhe Jesus, também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a gente vê muito isso. Pessoas brincando com o nome de Deus, falsos profetas proclamando o nome de Deus em vão. Então isso não provém de Deus. Não provém de Deus. Estamos chegando no fim. Jesus está voltando. Eu estava falando uma vez com um aluno, e eu disse, Jesus está voltando. Aí ela disse assim, desde que eu me entendo de gente que eu escuto isso, que Jesus está voltando. Desde que eu me entendo de gente que eu escuto isso. Aí ela disse, me dê uma evidência. Digo, olha, rumores de guerra, guerras, as calamidades, as pragas, as doenças, as pestes que estão vindo no mundo, estão evidenciando que está perto da volta de Cristo. Então, temos que nos preparar, temos que nos separar do caminho do mal e seguir o caminho de Cristo. Vou passar aqui a palavra para o irmão Wendel. Pode ser o irmão Wendel. O irmão Wendel pegando dessa parte bíblica, que o irmão Wendel pode somar com essa palavra. É como você, meu amado, falou agora, né? E a chave do inferno só tem um que está nas mãos, que se chama o Senhor Jesus, né? Muitas vezes o crente, irmã Fátima, é conhecido como um maluco, porque o crente, ele, irmão Deus, só prega sobre a salvação. Quantos, eu estou dizendo, o irmão está maluco, por quê? O irmão, a palavra tem que ser levado aos quatro cantos, meu irmão. E que Deus, irmão, nessa manhã, Ele venha cada dia mais te abençoar, né? Essa palavra nessa manhã para cada um de nós, porque se chama uma aula na sua casa. Hoje meu irmão, está tendo uma aula. E primeiramente foi como eu falei na oração, né? Disse, Senhor, vem, Senhor, abençoar o teu servo, porque nessa manhã o Senhor já sabia qual era o alimento adequado para os seus filhos. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Boa palavra. Amém, irmão. Espírito Santo no caminho de tudo, seguindo nos abençoando, porque que sai de nossa boca a gente não teme, porque é o Espírito Santo que está no controle de tudo, e tudo para Ele, toda a glória para Ele. Sem Ele nós não somos nada, nem ninguém. Eu vou ler mais um versículo e vou passar a palavra para a irmã Fátima, que diz assim, olha, muita gente tem carro, tem casa, tem bens, e Satanás chega já para oferecer isso. Mas, irmãos, a gente tem que perceber que o mundo em si pertence a Deus. Foi Deus que criou. Tudo que tem no mundo pertence a Deus. E nós somos filhos de Deus. Satanás, ele é atrevido, ele é astuto. Veja o que ele diz no verso 9. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E tem gente que nem precisa se prostrar e adorar Satanás, porque já está servindo ele, não precisa nem se prostrar e nem adorar, já está servindo de graça. Não pode.
Porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E Deus diz, Jesus diz, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E quando passou essa calamidade toda, essas tentações, essas setas de Satanás, eis que surge o Filho de Deus, envia anjos. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos esperar que Deus venha com providência, que Deus venha com as suas maravilhas para as nossas vidas. Vamos rejeitar o que o inimigo oferece. O que ele oferecer, dê as costas, repreenda em nome de Jesus, e vamos esperar no Senhor, porque nós somos filhos do Senhor, e Ele vai nos ajudar. A palavra para a irmã Fátima. Irmão, o maior inimigo de Deus é o diabo, né? E também inimigo dos homens. Ele, desde o princípio que ele peca, e tentou a Jesus, imagina nós. Só que, assim como Jesus não cedeu, nós também não podemos ceder ao pecado, né? Porque você é tentado, mas se você não ceder ao pecado, você vai vencer. Então, por isso mesmo que houve a manifestação do Filho de Deus, né, para desfazer a obra de Satanás, né? Mas veio essa manifestação, porque senão, se o Filho de Deus não tivesse manifestado, ele estaria mais tentador, né? Então nós não estamos livres das tentações, porque o nosso Jesus, ele foi tentado. Nós também não estamos livres das tentações, das aflições, né? De todas as dificuldades, das adversidades da vida. Só que nós temos que nos revestir, né, com as armaduras de Deus, do Espírito Santo, para que Deus nos fortaleça, nos dê força para não cairmos no pecado. Aqui em João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, desde o momento em que seguimos a Jesus, olharmos só para Jesus, né, nós estamos na luz, não olhamos para a treva. Então, as pessoas que ainda estão no mundo, né, que nós tentamos resgatar essas pessoas, né, para que essas pessoas venham conhecer, venham saborear, né, esse sabor que os crentes têm, que muita gente fala assim, o Deus dos crentes. Por que o Deus dos crentes? Tanto é, irmão, que Deus deu entendimento para que eles vejam assim, saber separar. É o Deus dos crentes, eles próprios falam. Porque o Deus do crente, ele é um Deus que, ele é o seu Deus também. Só que está precisando você vir conhecer a esse Deus do crente. Né? Tem que vir conhecer. Quer dizer, nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer da água, nascer da palavra, né? Porque às vezes muita gente fala assim, o crente adoece, o crente é tentado, o crente não era para sofrer nada. Mas na palavra de Deus diz assim na Bíblia: no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então também nós iremos vencer. Mas desde que nós estejamos na presença do Senhor, que nós estejamos obedecendo a palavra de Deus, estivermos reto diante de Deus para vencermos. Por isso que nós temos que pedir muito, orar, pedir o revestimento de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, para que não caiamos em tentação. Amém. E para que a gente consiga vencer as ciladas do demônio, para que a gente consiga perdoar o nosso irmão de coração, a gente só consegue com o auxílio do Espírito Santo. A gente tem que estar revestido pelo Espírito Santo. A gente tem que aceitar, seguir Jesus de coração. O Espírito Santo vai habitar em nossas almas
e assim nós vamos conseguir vencer o mundo. Com o Espírito Santo conseguimos tudo. Com o Espírito Santo nós Vencer conseguimos todos os tudo. pecados. Sem o Espírito Santo, você não consegue. Então é com o Espírito Santo. Amém? Uma palavra riquíssima que ainda perduraria por mais programas. No próximo programa a gente pode trazer algum complemento dessa palavra. É uma palavra riquíssima e poderosa. Nós vamos para o sorteio. Só 2 pessoas ligaram. Eu tô achando melhor a gente deixar para o próximo programa. A gente soma essas 2 pessoas que ligaram, que deixaram a resposta certa, né? A resposta certa. Aí no próximo programa a gente traz a harpa e sorteia novamente para os amados irmãos. Vou sortear aqui. Foram 2 pessoas que ligaram. 2 pessoas. Então, 2 pessoas que ligaram, que responderam. Uma foi o pastor Júnior, de Parnamirim, e o outro foi o irmão José Ramos, né? José Ramos. As 2 pessoas que ligaram. Então nós vamos presentear a harpa cristã, a primeira pessoa que ligou, que foi o irmão José Ramos. E a resposta correta é a concupiscência, que você encontra lá em 1 Tiago 15, versículo 15, que diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a morte, a avó da morte é a concupiscência, porque a concupiscência gera o pecado, e o pecado, por sua vez, dá luz ao pecado, e o pecado, por sua vez, gera a morte. Irmã Fátima, as considerações. Minhas considerações finais, né? Quero agradecer, né? Estamos chegando no final, agradecer a Deus por este privilégio, né? De estarmos aqui, né? Ter realizado mais um programa. E agradecendo a todos os ouvintes, né? Que ficaram ligados conosco. E que, se Deus permitir, estaremos aqui na próxima quinta-feira e contando, né? Com a audiência dos nossos ouvintes. E obrigado mais uma vez ao nosso pastor, né? Porque o nosso irmão aqui ligou, foi o primeiro, e o pastor ligou segundo, né? Então ficou o prêmio para o primeiro que ligou, mas que a resposta também do pastor está corretíssima, tá? E isso, e a todos, né, nós, né, que Deus nos abençoe, ao pastor Antônio Dias, a todos os ouvintes. Amém. Nós vamos para um momento de oração. Momento de oração. Senhor eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou nesta manhã. Deus, eu te louvo pela minha saúde, pela saúde de todos, pela vida de todos os ouvintes, aonde esta palavra, Senhor, que não foi nossa, mas que foi dirigida pelo Espírito Santo, aonde chegou aos lares, Senhor, que tenha sido bem penetrada nos corações de quem ouviu, que tenha servido para aqueles que estão aflitos, para uma reflexão, para todos aqueles que realmente estavam precisando, nesta manhã, ouvir algo da parte de Deus. E que Deus abençoe a todas as pessoas de Alagoa Nova, a todos os evangélicos, a todas as crianças, a todas as pessoas da igreja, do final, do mundo inteiro. Em todo lugar, Senhor, em todo canto em que esta palavra for alcançada, que o Senhor esteja estendendo as suas mãos para abençoar, para curar as enfermidades, para levantar os caídos. Senhor, nosso Deus, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que esse povo, Senhor, que acorde, se desperte, Senhor, do sono espiritual, porque a sua vinda está próxima. O Senhor não quer que nenhum se perca, Pai, dos seus filhos. E que o Senhor possa estar despertando, Senhor, a cada um. E que nesta manhã, Senhor, o que o Senhor proporcionou aqui na rádio, Senhor, foram maravilhas, foram bênçãos que veio do alto. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até quinta-feira, se Deus quiser, com
mais um programa, A Voz da Assembleia de Deus. E aos alunos que se matricularam no SCI, já começaram as aulas. Acabamos de apresentar, pela 87.9, o programa evangélico A Voz da Assembleia de Deus. A Palavra de Deus até os confins da terra. Até o próximo programa, se Deus quiser. Assembleia de Deus.